Olá, eu sou Gabriel, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 15, Reunião Mediúnica. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar quais são os seus tipos, a importância dos seus participantes estudarem sobre mediunidade, a importância de criar uma homogeneidade no grupo e, enfim, a regularidade dessas reuniões. Vamos lá. Allan Kardec propõe no Livro dos Médiuns uma classificação das reuniões mediúnicas em 3 tipos. Na verdade, das reuniões espíritas, e aqui a gente está particularizando para as mediúnicas. E a primeira modalidade que ele nos oferece é o que ele chama de reuniões frívolas. O que isso significa? Que é uma reunião composta de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos, se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro. Ou seja, um primeiro tipo de reunião mediúnica que pode acontecer é essa, onde as pessoas vão com interesses superficiais, ou interesses próprios, perguntando, como ele falou, a respeito do futuro, mas perguntando a respeito de amores, ou pedindo aos espíritos para adivinhar a sorte, ou para fazerem outros tipos de trabalhos, enfim. As pessoas que estão mobilizadas ali, elas não têm intenções sérias, nobres. E isso, naturalmente, implica em dizer que a assistência espiritual desse tipo de reunião será marcada pela presença dos espíritos levianos. Em mediunidade, sempre vigora essa lei. De acordo com os interesses, com os pensamentos, com as intenções daqueles que estão encarnados, então vão atrair o mesmo tipo de espírito que vai compor a assembleia, a parte invisível desse encontro. Então, numa reunião frívola, este tipo de assunto só vai atrair espírito leviano. Allan Kardec faz uma proposta de classificação agora para as reuniões experimentais, que no entendimento dele são aquelas que têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos. Interessante Allan Kardec ter criado uma modalidade específica de reunião para os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. E no entendimento dela, essas são as experimentais por natureza. Allan Kardec entende que elas tiveram seu papel, que cumpriram a função de chamar a atenção das pessoas para a existência dos espíritos e das suas principais características, e depois ele transita para as diversas modalidades de psicografia, por entender que a comunicação escrita seria muito mais aproveitável. Ele ainda fala a respeito dos incrédulos, porque se o engano que a gente pode cometer, Kardec nos chama atenção, você mostrar eventos mediúnicos espetaculares para quem não acredita pode surtir até o efeito contrário, aumentar o grau de desconfiança. E claro que as possibilidades de fraude em fenômenos físicos talvez sejam até maiores do que nos efeitos ou nas comunicações inteligentes. A gente pode fazer um trabalho mais exaustivo de exame da comunicação propriamente dito. Depois de Allan Kardec, nós tivemos uma série de pesquisadores ali na Europa, tanto no continente quanto na Inglaterra, que se debruçaram sobre fenômenos físicos e que fizeram uma série de reuniões experimentais. Então, assim, elas têm o seu papel a cumprir também, ajudando a comprovar a imortalidade da alma, ajudando a provar a presença dos espíritos como mais um dos agentes da natureza, sendo capazes, portanto, de produzir uma série de fenômenos. E, finalmente, Kardec vai falar sobre as reuniões instrutivas, é a última modalidade que ele propõe. E ele diz assim: estas reuniões apresentam caráter muito diverso, Essas são reuniões sérias, no sentido mais geral do termo. São as que se pode aurir o verdadeiro ensino. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Que interessante, a proposta de Kardec. Então, a reunião é instrutiva por quê? Primeiro, pelo motivo mais óbvio, eu estou recebendo uma instrução espiritual diretamente através do fenômeno mediúnico.
Então, isso já caracteriza ali uma instrução, mas ao observar o fenômeno em si mediúnico acontecendo, aquilo já é instrutivo também para nós. Mais à frente, vamos falar uma outra possibilidade de instrução nesse contato com os espíritos. Mas Kardec vai dizer em outra parte que só o fato da gente observar os espíritos, como eles são, a maneira como eles se encontram no mundo espiritual, também já é instrutivo para nós de pensarmos no que significa desencarnar, o que significa transitar de retorno ao mundo espiritual. Então, aliás, o foco do trabalho dele está aqui nas reuniões instrutivas. Tanto que a gente vai pegar toda a obra de Kardec, a gente vai ver que ela é fruto desse diálogo incessante com os espíritos, quer dizer, várias reuniões instrutivas da qual ele tomou parte, muitas das quais ele mesmo coordenou, onde ele estabelecia um diálogo com os espíritos de todas as categorias, ou de todas as ordens, usando o linguajar dele, para aprender sobre a natureza dos espíritos, sobre os fenômenos mediúnicos, sobre a realidade do mundo espiritual, sobre o que nos espera num tempo mais ou menos longo, à medida em que formos retornando também a nossa parte através da morte para o mundo espiritual. Então a gente vai se instruindo nesse contato com os espíritos. Aqui eu gostaria de destacar esse aspecto, essa importância de estudar. Todo sujeito que está envolvido em uma reunião mediúnica, independentemente do papel que ele exerça ali dentro daquele grupo, precisa estudar ativa e continuamente sobre mediunidade. Vejamos o comentário de Allan Kardec. As reuniões de estudo são de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por tola presunção de infalibilidade. É muito interessante, né? Como que Kardec lida de modo bem objetivo, bem realista com médiuns e com o fenômeno mediúnico. Assim, estudo por quê? Através do estudo que nós entendemos a filosofia espírita, e é esse entendimento que vai me fornecer os instrumentos para que eu venha a me aperfeiçoar. Já discutimos em aula anterior, quer dizer, o primeiro e mais importante objetivo da mediunidade é a melhoria do próprio médium. Então, o estudo faculta isso, esse entendimento da filosofia espírita, da maneira como concebe o ser humano, a moral que estabelece, essas coisas todas. Além disso, o estudo nos dá ferramentas para que a gente seja mais humilde, baixe um pouco a bola, como se diz, perceba mais os nossos limites, as nossas possibilidades, especialmente aqui no contexto para o trabalho mediúnico, entendendo que não somos infalíveis, que existe uma série de condições, existe todo um processo a nós observarmos, a importância de fazer os exames, e é o estudo que nos dá isso. Nos dá a segurança de entender o que é um médium, o que é a mediunidade, as suas variedades, seus limites e as suas possibilidades. Então essa é uma tarefa permanente que todo indivíduo ligado à mediunidade deve executar. Retomamos aqui agora um aspecto da análise que já comentamos várias vezes, que enfatizamos na aula de processos obsessivos. Toda comunicação mediúnica precisa passar por análise, por exame. Isso é muito importante. Falar com os espíritos é falar com uma variedade de tipos de gente, com todas as intenções. Então olha aí Kardec dizendo para nós. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Então, olha isso, gente. Quer dizer, se eu quero desenvolver a mediunidade de maneira séria, tenho que buscar reuniões sérias. Então, o primeiro ponto é esse. Não há como fazer um bom aproveitamento da mediunidade, sentido moral, desse aproveitamento, frequentando reuniões frívolas. Preciso buscar reuniões sérias, onde se busca instrução, onde há respeitabilidade, onde aquilo é feito de modo religioso, segundo até o vocabulário de Allan Kardec. E aqui o ponto fundamental, que falamos várias vezes comentando sobre obsessão em aula anterior, e aqui de novo. Médium solicita o exame crítico das comunicações que recebe. Gente, isso é importantíssimo. Ainda mais num país como o nosso, onde nos acostumamos com mediunidade de assinatura, com médiuns gurus, com idolatria mediúnica, com tratar essas figuras como intocáveis, como isentas de qualquer forma de exame.
Isso é um perigo, isso contraria a orientação de Kardec. Mediunidade segura, mediunidade madura, que promove o crescimento do médium e do grupo, é aquela que necessariamente faz exame crítico de todas as comunicações mediúnicas que receba, invariavelmente. Além disso, é preciso nós considerarmos que reunião mediúnica é um ser coletivo. Tudo que nós conseguimos em uma reunião mediúnica é o grupo que consegue. Que não conseguimos, o grupo não conseguiu. Não fazemos nada sozinho dentro de uma reunião mediúnica. Portanto, nada de voluntarismo. Todo mundo tem um papel a cumprir dentro da reunião mediúnica. Não existe papel mais importante. Existem os papéis onde as pessoas ficam mais em destaque por motivos óbvios. Se o sujeito é o médium é o médium ostensivo e que vai receber o espírito, ele está mais em destaque. Se o indivíduo é aquele que conversa com os espíritos, o dialogador, o mediador, está mais em destaque do que está falando. Todo mundo tem um papel importante a cumprir. Em grupo é que nós trabalhamos e conseguimos. Tá? Sozinho a gente não faz nada de útil em mediunidade. Olha a recomendação de Kardec. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Vejam isso, olha o destaque, recolhimento. Reunião mediúnica, a gente pede calma. Então a gente vai para o ambiente privativo. Isso é no sentido físico, claro, mas sentido emocional, sentido afetivo, sentido de concentração mental. Então, recolhimento, atividade com alto poder de concentração. A gente deve buscar os ambientes e os grupos adequados para isso. Além de tudo, a comunhão de pensamentos. A gente tem que estar entrosado com as pessoas. A gente tem que efetivamente formar um grupo com aqueles companheiros. Não é simplesmente juntar pessoas, mas pessoas que criam vínculos, que estão com o mesmo objetivo, o mesmo ideal, que têm valores em comum, sabe, que estão nessa mesma pegada. E aí elas vão conseguir formar um todo coerente, homogêneo e agir como um grupo que apresenta força para realizar as suas atividades. Além disso, Kardec fala sobre a regularidade das reuniões, que é o que nós fazemos. Quer dizer, só da gente pegar e de ter toda vez marcar na semana o dia e o horário que a gente vai fazer a reunião mediúnica, a gente atende essa orientação de Kardec. E aqui ele está dizendo o porquê disso. Olha só. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, ele está fazendo uma referência aos espíritos protetores, se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Nada mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar à torta e direito sem motivo sério. Assim, se eu me reúno esporadicamente, né, sem motivo sério, mas chamar os espíritos para ler a sorte, para fazer isso, aquilo, outro, nada muito relevante, então, bom, não teremos ali criado um grupo, não criamos uma homogeneidade, uma coerência, não criamos ali uma simpatia de uma comunidade espiritual que estará ao nosso redor, nos protegendo. E todos nós que participamos de reunião mediúnica, né, percebemos isso, né? Essa regularidade, percebemos a preparação dos espíritos, do ambiente, das comunicações, dos médios, dos participantes, a gente vai se envolvendo ali num clima ao longo do dia, especialmente da reunião mediúnica, e o ápice é a reunião propriamente dita. As comunicações, os diálogos, isso facilita, claro, né? Então, nos dois planos da vida. A gente adquire uma disciplina, né? Então a gente vai se dedicar àquela tarefa de maneira bem pontuada, bem disciplinada. Toda semana a gente faz o preparo, executa, a gente tem a concentração. Quer dizer, então os primeiros beneficiados, como sempre em mediunidade, quando se leva a sério, é o próprio portador da faculdade ou aqueles que estão envolvidos no trabalho. E claro, isso facilita a organização do mundo espiritual. Sabendo que a gente tem esse compromisso, eles nos acompanham nesse compromisso, nos dirigem nessa proposta e ajuda a organizar do lado de lá essa reunião mediúnica. Mais uma vez retornamos ao importante problema, a questão da influência do meio. Aonde e com quem nós estamos realizando essa proposta de intercâmbio mediúnico? Olha a orientação de Kardec. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Allan Kardec quer saber, afinal de contas, será que os espíritos superiores vão ter essa preocupação? Vão se engajar observando um grupo que se reúne de maneira leviana e vão tentar, né, conduzi-los para
um caminho mais sério? E aí olha a resposta deles. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Eles não são nossas babás. Os espíritos superiores nos orientam, nos aconselham, nos acolhem, nos dirigem, tudo isso de muita boa vontade. Desde que a gente esteja imbuído deste espírito, tá? Perdão do trocadilho, que a gente esteja nessa ideia, com essa vontade. Os espíritos superiores jamais violam nosso livre-arbítrio. Eles não vão comparecer às reuniões fúteis. Eles não vão lá fazer um trabalho de convencimento. Fulano, ciclano, beltrana, fulana, vamos mudar de rumo e tal. Não. Nós temos essas orientações aos montes. Então a gente não pode esperar um favor especial, ainda mais de espíritos que têm uma série de atividades, são sérios, são comprometidos, eles não vão desperdiçar tempo quando nós nos reunimos para futilidades, mesmo utilizando da mediunidade. Se nós nos reunimos sérios, disciplinados, homogêneos, coerentes numa proposta superior, aí sim, nós ganhamos a adesão desses espíritos que nos acompanham enquanto a gente permaneça dentro desse tipo de conduta. Muito bem. Agora eu chamo para o diálogo aqui um livro que eu gosto muito, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Para mim, o melhor livro que eu já li até hoje, que eu já estudei até hoje sobre reunião mediúnica, que eu super recomendo para todo mundo que está interessado em fazer um trabalho sério em reunião mediúnica. E ele fala, logo no capítulo 1, a respeito da constituição da reunião mediúnica, dos integrantes, dos membros que vão ali fazer parte dessa reunião. E ele diz assim, que o primeiro passo que deve dar alguém que pretenda organizar um grupo mediúnico é selecionar as pessoas que irão compô-lo. Essa tarefa é extremamente delicada e crítica. E todo mundo que participa de reunião mediúnica super concorda com ele. Aí eu faço uma comparação, eu chamo de membrana semipermeável, porque eu entendo o seguinte, a reunião mediúnica não é algo trancado, isolado da realidade externa e mesmo do centro espírita da qual participa. Mas, ao mesmo tempo, não é uma reunião pública, ela não está aberta a todos os interessados. Por isso que eu faço a comparação com a célula, que assim, ela faz o intercâmbio com a comunidade de fora, mas ela é seletiva. Então, ela tem uma noção muito bem estabelecida do que vai sair e daquilo que vai entrar na reunião. Gente, o fato de eu gostar de alguém não é critério suficiente para colocar numa reunião. Posso amar muito uma pessoa, mas se a gente fizer um exame mais detalhado a respeito do comportamento da pessoa, dos seus conhecimentos e outras variáveis, a gente percebe, olha, gostamos muito do fulano, mas ele não está nas condições satisfatórias para adentrar essa reunião. Essa seleção é super importante, porque a gente tem que garantir homogeneidade. A gente não tem que estar preocupado em formar grupos grandes, a gente tem que estar atento a formar grupos coesos, de pessoas que se gostam, de pessoas que são sérias, pessoas que estão vibrando dentro do mesmo ideal. Por isso a gente tem que fazer a seleção. A reunião mediúnica não é escancarada, ela tem que selecionar quem que vai participar atendendo a certos critérios. E o Hermínio fala da importância da gente ser rigoroso nisso. Por quê? É preferível ter rigor antes, enfrentar até mesmo uma cara feia da pessoa, um desgosto dela, do que depois a gente ter o trabalho, eu já vivenciei todos os tipos de situação nesse sentido, a gente ter o trabalho de comentar, conversar com essa pessoa e dizer para ela que não está acontecendo, não está fluindo, que a coisa não está bem, ela está destoando. E à medida que um destoa, todo o grupo fica prejudicado. Então isso não é uma reunião pública, a gente tem que ser muito rigoroso. Olha aí um trecho que eu separei do Hermínio. É melhor recusar, logo de princípio, um participante em perspectiva sobre o qual tenhamos dúvidas mais sérias do que sermos constrangidos depois a dizer-lhe que tem de deixar o grupo. Assim, e todos nós que temos algum tempo, alguma experiência mediúnica, a gente é obrigado a concordar com ele. Então, assim, é preferível a gente ser mais rigoroso, ser mais lento nessa admissão, tá? E a gente ter certeza de quem a gente está chamando do que aceitar indistintamente e depois rolar esses conflitos internos, às vezes algumas brigas, melindres, invejas, coisas naturais de surgirem ainda nos agrupamentos que nós criamos devido às nossas imperfeições.
e a gente ter esse constrangimento, esse desgaste adicional de ter que expulsar o companheiro do grupo, de ter que removê-lo para um outro grupo, enfim, de ter que tomar alguma atitude mais enérgica em relação a ele. Então aqui, minha gente, é muito importante a gente ter isso claro. Para participar da reunião mediúnica, a gente precisa ter uma série de critérios, eles variam entre os grupos, entre os centros, entre as pessoas, mas a gente precisa ter muita seriedade nesses critérios, né, para saber selecionar as pessoas adequadas que vão contribuir ao invés de ser um fator de perturbação. Todo mundo que está dentro do grupo mediúnico tem que dar uma contribuição, tem que ajudar a construir essa homogeneidade, essa coesão entre as pessoas. É o conteúdo de hoje. Fiquem com Deus.